Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Sempre que fazemos um trabalho dessa natureza, a ideia é que você fique satisfeito. E a nossa preocupação é trazer para você aquilo que é de melhor, sempre com essa preocupação e intenção. E hoje tenho o prazer de conversar aqui com meu querido amigo, que é o Gilberto Cury. Gilberto, seja muito bem-vindo em nosso programa. Prazer em recebê-lo. Olá, Reinaldo. Prazer é meu de estar aqui com você. Uma honra. Gilberto foi daquelas pessoas que marcaram a minha vida em especial e certamente a vida de milhares e milhares de pessoas, porque é o principal nome de programação neurolinguística no Brasil. Gilberto tem já mais de 40 anos, né, desenvolvendo trabalhos aqui em programação neurolinguística, foi quem trouxe aqui para o Brasil e fortaleceu toda a estrutura. Ele é o CEO, o presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Então, falar com um especialista dessa magnitude, é claro que, obviamente, em princípio, já traz para todos nós essa dimensão da importância do tema que ele desenvolve. E o tema nada menos é do que programação neurolinguística, um assunto que vem já assim, acompanhando a nossa vida durante muito tempo. Tive o prazer de fazer cursos com o Gilberto já há uns 30 anos, depois em menos tempo, depois sempre reciclando e aprimorando e assim, aperfeiçoando também essa ferramenta tão importante. Gilberto, afinal de contas, o que é programação neurolinguística? Claro que muita gente sabe, mas de maneira bem simples, o que de fato significa a programação neurolinguística? Assim, Reinaldo, a definição técnica de programação neurolinguística é a estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Em português mais claro, é manual do proprietário. Né? Para a gente entender como é que a gente faz o que a gente faz aqui dentro. Sim. A maior parte do que a gente faz é muito inconsciente. Então, como é que eu faço para aceitar, para não aceitar, para me motivar, para me desmotivar, para querer, para não querer, para ir, para não ir? Como é que é o processo cognitivo, o processo de pensamento que eu uso para fazer o que eu faço, para viver? A PNL ajuda a entender esse processo. Eu diria que o resultado principal da programação neurolinguística é gerar autoconhecimento. Autoconhecimento é a função de tudo, né? Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Quanto melhor eu me conhecer, mais chance de ser feliz, mais bem-sucedido, mais tudo na vida e de influenciar melhor as pessoas à minha volta e tudo mais. PNL é meio que um manual do proprietário mesmo. Como é que eu faço para me usar melhor? Pelo que você me fala, e falando aqui para os nossos, né, para o nosso pessoal, é alguma coisa que está relacionada a ser uma pessoa mais realizada e mais feliz. Se alguém me pergunta, você fez um curso, né? Na época que você fez, era um curso mais longo do que ele é hoje, enfim, era 18 dias, 9 dias mais 9 dias, depois de 2 meses. Hoje o curso de formação são 10 dias, a pessoa vem, faz o curso, volta, os amigos perguntam, onde é que você foi? Fazer um curso. Curso do quê? De programação neurolinguística. O que é isso? E não consegue responder em menos de meia hora. O melhor jeito de responder o que é isso é responder que resultados eu obtive. Sim. Eu me conheci melhor, eu estou mais seguro, eu entendi muitas das minhas limitações e virtudes, resolvi algumas limitações. Programação neurolinguística ajuda você a ser mais feliz e mais competente no seu papel, né? Como você disse. E também não apenas no processo conceitual, mas principalmente na prática. Olha, você não vou te explicar a programação neurolinguística. Observe e analise como é que eu estou agindo agora. A própria pessoa, nossa, está diferente, o que aconteceu? Você está mais calminho agora, ou mais nervoso? Claro que não. Ninguém aprende por conselho, né, Reinaldo? A gente sabe disso, as pessoas aprendem por experiência. Então, nos cursos de formação de PNL, a gente gera muito, 30% teoria, 70% prática. Prática, para gerar aprendizado. 70, 20, 10, né? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Isso aí. A maior parte tem que ser prática, gerar experiência que gera aprendizado. No meu primeiro livro, eu coloquei assim, eu estou grato, né, na parte de agradecimentos, e agradecia a várias pessoas que influenciaram a minha vida. Cito lá também o professor Oswaldo Melantônio, depois o Leão de Carvalho, que era o presidente e diretor do ILACE, Instituto Latino-Americano de Criatividade e Estratégia, e tem lá, numa partezinha também, Gilberto Cury, Olha, que é muito o CEO obrigado. da programação. Eu vi. Eu fiz lá uns
30 anos esse livro, faz... 20, mais de 20 assim anos. Você fica denunciando a idade. Eu não tenho problema com isso. Olha, há 40 anos eu tenho um trabalho aqui que é o Instituto Passadori. E agora, esse ano aqui, completa 40 anos. E você está quanto tempo? 44. Então, você falou de idade, né? Na verdade, eu sou jovem. Mas é assim. E o curioso nesse tempo todo é que eu vi que você e eu também me vejo nessa condição de não ficarmos parados no tempo e no espaço. 44 anos, não, então significa que você está velho, fazendo o trabalho que você fazia há 44 anos. Não. Há 44 anos você iniciou um processo que revolucionou a estrutura de PNL, da mentalidade das pessoas. Mas eu vejo você fazendo cursos, você é um curseiro de marca maior, está sempre com novidades. Onde você foi? Eu fui para os Estados Unidos, fazer o quê? Passear? Não. Além de tudo, fui passear também, mas fui fazer algum curso, um aperfeiçoamento, trazendo uma nova ferramenta, um novo recurso. Nos últimos 5, 6 anos, eu fui mais de 20 vezes para os Estados Unidos e Europa, principalmente antes da pandemia, para fazer curso. Se você perguntar qual é a minha profissão, eu vou dizer, eu sou aluno profissional. Aluno profissional, olha. Que e você sabe disso, né? A gente fala, já conversamos disso. Quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que há por ser aprendido. Isso. E mais está preparado para ensinar também, claro, né? Porque o mundo muda e se a gente não mudar também, a gente fica estacionado no tempo e no espaço. E não cresce, não evolui. E para quem escolheu como uma atividade profissional, como é o nosso caso, de servir as pessoas, é óbvio que para servir da melhor maneira possível, devemos estar preparados para isso. E daí a ideia da necessidade desse contínuo aprendizado, de buscar ferramentas, recursos, além disso, outros trabalhos, outras linhas que vão complementar o trabalho. Por exemplo, em PNL, que outras atividades, outros cursos você entende que são complementares e que você fez, que você se apaixonou, porque cada vez que você faz um exercício, misturei um pouco disso, um pouquinho de tal, e traz vários autores para, quando você é um criador de novos exercícios, de novas vivências, obviamente, nessa visão holística, busca informações de várias pessoas, de vários autores, para poder fazer um trabalho novo, revolucionário. É isso. Eu já fiz formação em várias técnicas. Eu gosto de me ver, Reinaldo, eu gosto de me ver, assim, meu propósito, minha missão, como uma vela. Uma vela pode acender milhares de outras velas sem perder nada. Interessante. Então, eu gosto de ajudar as pessoas a acenderem a própria luz, a se tornarem mais brilhantes no mundo, sem perder nada. A minha vela só ajuda a acender a vela dos outros. Que bonita essa ilustração, olha só. E usando aqui storytelling, falando de uma ilustração, de uma metáfora, certamente muito interessante, você vai se lembrar disso. Uma vela, porque quando eu ajudo outras pessoas a acenderem as suas próprias velas, eu não perco a minha luz. Nós temos aqui também alguns símbolos, quer ver um deles? Lapidadores de diamantes. Olha. Aquela pessoa que fica ali com o aventalzinho sujo, lapidando, porque o diamante é cada pessoa que passa pela gente. E nós, como lapidadores, ou pelo menos criando condições para que ajudemos as pessoas a serem seus próprios lapidadores, seus autolapidadores, tirando, desbastando aquela pedra bruta, tirando aquela sujeirinha para que mais e mais o diamante aflore e brilhe. E temos também espelhos, temos um espelho aqui nessa sala, outro espelho na outra sala, um espelho daqueles grandões, porque a ideia é que nós funcionamos como seguradores de espelhos. Dá uma olhada aí, vê lá o seu ponto positivo, viu o que está faltando, tal, é assim, para que a pessoa possa, nesse processo de autoconhecimento, perceber o que está bom e reforçar, e perceber aquilo que falta. E aí entram as técnicas. Pontos de melhoria. Claro. Onde eu posso melhorar. Pensando em programação neurolinguística, Gilberto, eu, claro, fiz curso com você há uns quase 30 anos. Depois, não só fiz practitioner, depois master practitioner, depois estivemos juntos em Boulder, no Colorado, fazendo um curso que é trainer, e assim, com pessoas assim que são os grandes nomes da programação neurolinguística. Eu vi assim que teve o apogeu, o auge, aquele momento tão importante, é a programação neurolinguística. Só que depois de um tempo, eu gostaria que você falasse sobre isso. Depois de um tempo, parece que tinha tanta gente fazendo, empolgada, que acabou meio que queimando um pouco o mercado. Eu conheço alguns nomes, certamente por questões de ética, eu não vou falar aqui os nomes dessas pessoas, mas eu conheço algumas. E que parece que a programação neurolinguística virou mágica. Então, encosta a mão em você, de repente estou te transformando, e parece uma coisa assim meio, sabe, meio além do básico. E algumas pessoas ficaram assim com o pezinho atrás, porque houve uma fantasia. Mas existe o lado sério da programação neurolinguística, e eu te conheço e sei que o seu trabalho é e sempre foi sério. Então, qual é essa distinção que você faz em relação a isso? Eu vejo assim que a programação neurolinguística, apesar de ser um processo já bastante tradicional, não perdeu a força nem o vigor, apesar de ter passado por essas turbulências. Como é que você fala sobre isso? Assim,
E tem vários aspectos a serem comentados aqui. Um é assim, existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Verdade. No direito, na medicina, enfim, em todas as áreas. Então, há de se procurar o bom profissional. Quando eu comecei, 44 anos atrás, a falar de programação neurolinguística, eu fui, fiz o treinamento, voltei, cheguei aqui e falei, vou dar curso de programação neurolinguística. Família e amigos não achavam que eu tinha ficado louco, eles tinham certeza que eu tinha ficado louco. Né? Eu, empresário, era tudo bem sucedido, então eu falei, não, eu vou fazer PNL. Então, na época, as pessoas falavam, programação neurolinguística é coisa de maluco. Né? E nas empresas, quando eu comecei a dar curso em empresa, a maioria desconfiava muito, falava, isso é autoajuda, como se autoajuda fosse uma coisa ruim. Autoajuda de má qualidade é ruim, mas ferramentas que vão ajudar você a se conhecer não pode ser melhor. Hoje, Reinaldo, como você bem sabe também, quando a gente fala de programação neurolinguística que a pessoa não conhece, mas ela já ouviu falar bem. Ah, isso parece interessante, eu quero saber um pouco mais. Né? Não é todo mundo que conhece. Eu diria que o Brasil é dos países, Brasil, Inglaterra, Alemanha, são os 3 países onde o nome programação neurolinguística é mais conhecido, mais que nos Estados Unidos, onde ela foi criada. E eu participo de entidade que tem todos os ícones da programação neurolinguística e a gente discute muito isso. Nós estamos hoje entre os 3, 4 maiores do mundo em formação de practitioner em programação neurolinguística. Mas eu diria que um longo caminho foi percorrido desde o início até aqui. No início era uma coisa de maluco, eu mesmo. O primeiro curso que eu fiz, um amigo me convidou, falou, vou fazer o curso. Ele sabia que eu gostava de curso. Eu falei, do quê? Ele falou, programação neurolinguística, 1980. Tá. Eu falei, programação neurolinguística? Não vou, isso é coisa de maluco. Né? Acabei indo e deu do que deu. Mas, enfim, um longo caminho foi percorrido. Hoje o nome é mais bem aceito, é mais conhecido. Muita gente não conhece, mas tem vontade de conhecer. Né? São ferramentas... Porque a gente não tem vontade de ser a verdade. Nós somos... Programação neurolinguística é uma caixa de ferramentas para você fazer melhor o que quer que você faça, em qualquer profissão. Né? Gilberto, eu conheço, claro, e usei e pratico. Nunca dei curso de programação neurolinguística, mas ao desenvolver cursos no segmento de comunicação, quando se fala em oratória, algumas pessoas têm uma visão um pouco distorcida. A oratória é falar bonito, não é só você chegar lá e encantar as pessoas com boa voz, fazendo um gesto e tal. Não é só isso, é muito mais do que isso. Muito mais. Eu costumo dizer que é como se fosse aquele iceberg, tem aquela partezinha que fica em cima e a parte toda de baixo é a profundidade do iceberg. Então, se trabalha o quê? O que a comunicação faz? Ela é apenas um reflexo daquilo que você é, pensa e sente. Toda a sua estrutura que está por baixo daquela, né, da linha d'água, que é a parte que fica embaixo da água do iceberg. Então, a comunicação é apenas uma expressão de todo um conhecimento, todo um potencial, cultura, experiência, etc., que a pessoa vem amealhando e sentindo ao longo da sua própria jornada de existência. E que vai se manifestar nas mais variadas situações do dia a dia. Vendas, negociação, liderança, contatos, atendimento a clientes, media training, entrevistas, bate-papo, participar de uma live, enfim. Ou numa palestra que você vai dar num grande evento nacional ou internacional. Então, é ali que a comunicação flui. Estar devidamente preparado para isso exige, claro, muitos elementos de técnicas, de conhecimento, de cultura, desenvolvimento de ideias, etc. Qual a relação que você percebe, vê, da PNL na comunicação? Qual é a relação que tem de comunicação com programação neurolinguística? É muito comum as pessoas confundirem PNL como uma técnica de comunicação, embora isso seja só uma pequena parte da PNL. Mas, como você disse, comunicação, o resultado é o que aparece, a ponta do iceberg. Mas o que está por baixo são princípios, são pressupostos, são informações. Né? Se você me perguntar qual é a principal ferramenta de programação neurolinguística, eu diria que a principal ferramenta de programação neurolinguística é rapport. É como gerar empatia, como gerar um nível de comunicação adequado entre as pessoas. Porque se a nossa comunicação vai bem, o resto flui muito melhor. Né? Conflito não é má comunicação. Divergência não é conflito.
Conflito é resultado de divergência, mas má comunicação. Tá. Né? Divergência, mas boa comunicação dá crescimento, é oportunidade de melhoria, é a chance de eu enxergar alguma coisa que eu não estava vendo. Imagina uma empresa onde todo mundo pensa igual, onde não tem divergência. A empresa não cresce. Divergência é importante. Então, eu acho que é um aspecto importante da programação neurolinguística é o conjunto de pressupostos que geram a qualidade, que gerem a qualidade da minha atitude em relação a mim mesmo e em relação a outras pessoas. Perfeito. Esse é o princípio. O resto fica muito mais fácil. Comunicação, negociação, vendas, resolução de conflito, trabalho em equipe, liderança. Tudo isso tem como principal ferramenta a comunicação, né? Que é o que você faz, o que você ensina nos seus cursos. Vou falar um pouquinho de algumas ferramentas. Você falou de uma delas, talvez a principal, sob o seu ponto de vista, que é o rapport. Rapport é uma palavrinha francesa que tem a ver com sintonia. No nosso idioma, a palavra mais próxima, sintonia. E falando um pouquinho, claro, ao invés de eu falar, tem aqui o especialista, não vou querer gastar um verbo diante do Papa. Mas assim, um pouquinho sobre rapport. Tem só um filme que, eu não me lembro o nome do filme, que assim, foi o melhor exemplo que eu encontrei, que eu vi sobre rapport. Então, assim, um trem desgovernado, estava na iminência lá de sofrer um acidente. Eu vi e daí esse a filme. pouco, acho que é Acima dos Trilhos, eu não me lembro. Não lembro o nome também. Mas assim, aquele trem que estava assim, de repente ia cair todo mundo, aquele drama todo. Tinha gente que ia morrer, tinha uma bomba, sei lá, que ia explodir, enfim, toda uma situação do filme. E ele passava pelas estações e o maquinista lá, o piloto lá, ele morreu. E não tinha como alguém parar o trem. Tentaram lá de uma maneira ou de outra, não conseguiram. Ele estava desgovernado em alta velocidade. E assim foi, tentaram de tudo, uns colchões, depois um banco de areia, o trem passava, tentaram... E pronto, 1000 situações até que estava chegando no fim, não conseguiram, até que no final eles colocaram um trem atrás desse trem, e depois esse trem foi se perseguindo, que o trem que estava na frente, se enganchou no trem da frente, claro, também que não, engancha a primeira vez, depois solta, engancha, até que no final ele engancha, começa a segurar, começa a parar o trem da frente. Ele para 1 centímetro de explodir tudo. Faz aquele pum, assim, para o trem. Então, essa assim, acho que você não contou essa história. Eu não duvido que tenha sido. Foi. Eu conto essa história. Então, há 40 e tantos anos. Então, olha, busquei atrás. De qualquer maneira, é assim, o que é rapport, na verdade? Eu diria, para resumir de uma maneira simples, rapport é respeito. Né? Veja, se você tem um sócio, um cônjuge, né? Lembre dos conflitos com essa pessoa e veja se a maioria deles não foi porque um queria que o outro fizesse as coisas do jeito dele ou dela. Né? Isso é uma encrenca. A gente tem a mania de achar que nós estamos certos e os outros estão errados. Mas é errado isso? O que é uma arrogância do tamanho do planeta. É errado isso? Só eu estou certo, ninguém mais está certo. Né? Então, respeitar que as outras pessoas possam pensar diferente de mim, né? O bom vendedor, e eu digo aqui vendedor no sentido amplo da palavra, todos somos vendedores e os outros 8 bilhões de pessoas do planeta são nossos clientes. O bom vendedor nunca diz que alguém está errado. Eu posso dizer que eu discordo de você, mas nunca diz que alguém está errado. Fala, eu discordo por causa disso, disso e disso. Né? Então, eu acho que a principal ferramenta se chama respeito. Quando eu respeito o outro, a comunicação flui melhor, a empatia, a sintonia, encaixa tudo melhor, as pessoas ficam mais abertas, mais disponíveis para aceitar a opinião do outro. Ninguém está errado, todo mundo está certo. Posso discordar. Você é professor, é mestre, mas para quem não conhece o que é rapport, como é que de forma prática, bem resumida, ela acontece? Só uma informação que eu acredito que é importante. As pessoas se aproximam por afinidades e não pelas diferenças. Esse talvez seja o princípio fundamental do rapport. Mas como é que isso funciona na prática? Na prática, a gente faz, veja, quando eu aceito a sua opinião, entendo que você pensa assim, embora eu discorde, é diferente de dizer eu discordo de você. Primeiro eu entendo, eu acompanho a opinião da pessoa, eu aceito que ela seja ou que ela funcione daquela maneira. Para construir rapport, existem várias técnicas em PNL que ajudam nisso, mas é um jeito de funcionar parecido com a pessoa e essa mensagem vai, quando a pessoa, você se mexeu, se eu me mexer um pouco também,
A mensagem que vai para o seu inconsciente está prestando atenção em mim. Todo mundo gosta de receber atenção. Claro. Então, você pode acompanhar a qualidade dos vocais. Se a pessoa fala muito rápido, você pode falar um pouco mais rápido. Não precisa falar como ela, né? Acompanhar a postura corporal, acompanhar os sentidos visual, auditivo, sinestésico, que todo mundo que já estudou um pouco de PNL conhece, acompanhar opiniões e crenças, acompanhar um estado de espírito, por exemplo. A pior coisa que tem, se eu encontro com você está muito nervoso, o atendimento ao cliente, você está muito nervoso, é ouvir, calma, a gente fica mais bravo ainda, Claro. né? Tem que começar com acompanhar. Eu entendo que você esteja nervoso, você reconhece a presença daquele estado de espírito para poder conduzir, bati no microfone, para poder conduzir para um outro estado mais adequado. Pior jeito de piorar um estado é dizer calma. Ninguém gosta de ouvir isso. Você já passou por isso alguma vez, com certeza. Todos nós, na verdade. Né? Enfim, a base é respeito. Respeito a si próprio e respeito ao próximo. E muitas formas de se fazer isso. No relacionamento, em contatos, na vida pessoal, na vida profissional, em contatos de liderança, em situações... Para de achar que o outro está errado. Ninguém está errado. Pode até estar errado, né? Mas sempre vai estar errado. Na minha opinião. É claro. Na minha opinião. Na opinião da pessoa, ela está certa. Claro, perfeito. Eu gosto de uma outra ferramenta também, e para mim é uma das mais importantes, que é o alinhamento de níveis neurológicos. É claro que para a gente abordar isso aqui precisaria talvez umas 2 horas, porque uma aula dele, pelo menos. As aulas do Gilberto são fantásticas nesse sentido. Mas eu gosto muito porque nos ajuda a dimensionar, a estabelecer em que nível de fato está ou estão os problemas. Porque às vezes o problema está num certo nível e a gente está tratando como se fosse no outro nível. Fala um pouco sobre NNL. Nossa, níveis neurológicos foi criado por Robert Tilts, baseado num trabalho de Gregory Bateson. Assim, ser humano vive em ambientes. Nesses ambientes, tudo é onde e quando. Tudo que você faz tem um onde e um quando. São os ambientes. Nestes ambientes, o ser humano executa comportamentos. São os o que eu faço naqueles ondes e naqueles quandos. Para eu executar um comportamento, eu preciso necessariamente ter uma capacidade, que são os como eu executo aqueles oquês, naqueles ondes, naqueles quandos. Com capacidade de executar um comportamento num ambiente. Para que eu possa executar um comportamento, para que eu possa ter uma capacidade para executar um comportamento, eu preciso ter uma crença que dê apoio e suporte a ele. A todo esse conjunto, minhas crenças são minhas motivações e permissões, né? A maior parte é inconsciente, a gente não tem acesso consciente a elas, né? Com treinamento isso pode melhorar. A esse conjunto se dá o nome de identidade, é quem eu sou, no que eu acredito, que tenho aqueles comportamentos, aquelas capacidades para executar aqueles comportamentos naqueles ambientes. Simplisticamente é isso. Eu estou acabando de montar um novo curso de níveis neurológicos com várias tabelas para identificação de onde é que está o problema. Porque a solução de um problema está sempre no nível superior ao que ele existe ou foi criado. Se na minha empresa eu quero gerar um novo comportamento, eu preciso gerar uma nova capacidade para poder desenvolver aquele comportamento, né? Então, serve para eu entender melhor o meu funcionamento, o funcionamento de um sistema, minha família, minha empresa, meu departamento, né? Tudo que está presente naquele sistema. Para a programação neurolinguística, eu sou um sistema, eu e minha família somos um sistema, eu e meu departamento na empresa somos um sistema, a empresa é um sistema, enfim, onde tiver uma pessoa ou mais é considerado um sistema. Para entender melhor o funcionamento de um sistema, os níveis neurológicos ajudam muito no coaching, em liderança, em autoconhecimento. Há muitos coaches, mentores, terapeutas que assistem ao nosso programa. Obviamente, para quem não conhece, não teve essa oportunidade, dessa maravilha, desse encantamento gerado pela programação neurolinguística, fica aí uma oportunidade, um estímulo para você pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Um detalhe interessante em relação a níveis neurológicos, um pequeno exemplo, e meu mestre aqui vai confirmar ou não, está certo ou está errado.
Quantas pessoas eu tive aqui na nossa sala treinando? Nós treinamos aqui mais de 120 mil pessoas, uma história muito legal ao longo desses 40 anos. Lógico. Mas assim, eu sou tímido. Você é tímido, eu sou tímido. Conhecendo um pouquinho a pessoa, sabia que tem algumas histórias. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você brincando, sabia que tinha filhos pequenos? Você brincando na sala com o seu filho, você é tímido? Não, ali não, eu brinco de cavalinho, a gente rola, brinco de briga e tal. Você não disse que é tímido? Não, mas nessa hora não. Pode fazer uma pergunta assim num teor mais íntimo, mais próximo e tal? Eu não sei se vou responder, mas tá. Você está assim à noite com a sua mulher na cama, de repente lá com sua parceira, seu parceiro, de repente um olha para o outro e tal, de repente rolou um clima, um ambiente gostoso e tal, e nessa hora você é tímido. Não, ali não, claro que não, né, tal. Mas você não disse que é tímido. Então aí começa uma informação muito importante. Porque o que gerava essa ansiedade, esse temor, etc., não necessariamente eu sou, porque quando eu falo eu sou, eu estou tratando esse problema em nível de identidade, como você acabou de falar. Se pode ser um problema assim, então o que de fato gera é o fato de falar em pé, o fato de falar diante de algumas pessoas de um nível hierárquico superior, o fato de eu não estar preparado, falta alguma habilidade. Então agora nós conseguimos entrar num ambiente real, onde o problema está, porque aí fica muito mais fácil resolver o problema. Quando eu falo de identidade, mais de mim está envolvido naquilo. O que é melhor ouvir? Eu sou nervoso ou estou nervoso? O que é melhor você ouvir? Você é chato ou você está chato? Por outro lado, o que é melhor ouvir? Como você é criativo ou como você está criativo? Quando você é criativo, é identidade. Então, tem mais de mim. Então, num elogio, use identidade, use o verbo ser. Numa crítica, use o verbo estar. Como você está chato, você não é chato. O que é mais fácil mudar? Como você, eu sou gordo ou eu estou gordo? Eu estou, é mais fácil mudar. Verdade. Linguagem gera experiência. Tem um outro material, Gilberto, que eu gosto muito, que é o tradicional círculo de excelência, que é um empilhamento de recursos para que você possa... Esse aqui é um verdadeiro achado. Eu tenho visto verdadeiros milagres. O que é um milagre? São mudanças que no primeiro momento a pessoa não acredita que vão acontecer. De repente, estão acontecendo. Não precisa ser um grande milagre. Uma pequena mudança pode ser um pequeno milagre. Mas, assim, mudanças extraordinárias e principalmente rápidas. Antes de falar sobre círculo de excelência, eu gostaria que você abordasse isso, porque me parece muito oportuno. Quanto tempo demora para uma mudança acontecer? Porque algumas mudanças em processos terapêuticos demoram assim, vários anos, e a pessoa vai vasculhando a vida, depois a origem, pai, mãe, as interferências, tal, e pessoas, ao longo talvez de alguns anos, conseguem processar algumas mudanças. E eu já ouvi várias vezes, até você falando, até constatei isso, que as mudanças não precisam de tanto tempo para acontecerem. Elas podem acontecer rapidamente. É porque assim, vamos citar um trauma. Tem gente que acha que um comportamento muito antigo é mais difícil de mudar, né? Um software no computador instalado há 10 anos e um instalado ontem, qual deles é mais difícil de mudar? É a mesma coisa. Então, um trauma de alguém, por exemplo, né, pode levar 10 anos de terapia para mudar? Não precisa, porque se você ajudar a pessoa a usar as mesmas ferramentas que o cérebro dela usou para montar o trauma, para desmontá-lo, saúde. Dá para cortar isso? Dá, corta depois. Voltando. Se você ajudar a pessoa a usar as mesmas ferramentas que a mente dela... Vou espiar. Hã? Saúde de novo. Depois dá um play aqui. Marca tempo. Oi, Gilberto. Oi. Você prefere voltar da onde foi para fazer o corte certo? Tanto faz. Da pergunta? Vamos lá. Vou começar de novo. Espera aí. A hora que você falar. Tudo bem? Pode ir. Muitas pessoas acreditam que um comportamento muito antigo é mais difícil de mudar que um comportamento mais recente. Verdade. É a mesma coisa, funciona igual. Um trauma, um susto, um trauma, por exemplo, que pode entrar na gente em um instante e demora 10 anos para sair, não precisa. Desde que a gente ajude a pessoa, a mente dela, a usar as mesmas ferramentas que a mente usou para montar aquele trauma,
para desmontá-lo. É isso que a PNL faz. Então, um trauma pode ser resolvido em 15 minutos e meia hora. Parece mágica, mas não é. É técnica. É permitir que a mente processe aquela informação da mesma maneira que foi processado para montar, para desmontar. Se eu montar um carro inteiro e for tentar desmontá-lo com outras ferramentas, não vai funcionar. É verdade. Né? Então, mudar um comportamento antigo a um novo não precisa levar 10 anos, pode levar pouco tempo, desde que a gente gere uma nova compreensão. Porque o problema, Reinaldo, né, e quem está nos ouvindo, nunca é o fato. O problema é o significado atribuído a esse fato. Quem tem medo de lagartixa, não tem medo de lagartixa. Tem medo do jacaré que está aqui dentro. É bom, Né? é boa. Então, a lagartixa está lá. Ninguém tem medo do desconhecido. As pessoas têm medo do cenário que pintam quando alguma coisa é desconhecida. Em geral, no desconhecido, a gente pinta lá na frente o melhor cenário ou o pior cenário. É o pior cenário, por isso eu não tenho medo. Tem gente que diz, não, nas empresas as pessoas não gostam de mudança. Todo mundo gosta de mudança. Eu só não gosto de mudança, só não sei onde é que ela vai me levar. Então, quando fizer uma mudança na empresa, conte para as pessoas onde é que a mudança vai levar e qual é a expectativa. Todo mundo vai ajudar, todo mundo vai querer. Mudança é o seguinte, é a técnica do foguete. Aerodinâmica e combustível. Gere menos resistência e mais motivação. Combustível é motivação. Resistência é a aerodinâmica do foguete. Quando você fizer isso, as mudanças nas empresas vão fluir muito melhor, porque as pessoas sabem onde vai dar e qual é o objetivo dela. Se não souber, eu pinto um cenário ruim, aí eu resisto, aí eu não quero mudança. As pessoas não resistem à mudança, as pessoas adoram mudança quando sabem que ela vai levar para melhor. Se você ganhar isso na loteria e gerar mudança na sua vida, 50 milhões, você acha isso ruim? Ninguém acha ruim ganhar na loteria, porque sabe onde vai dar. Claro, claro. Você falou no início da nossa conversa sobre comunicação de PNL e felicidade, alegria, e vamos voltar ao círculo de excelência, não esqueci não. De falar de felicidade, alegria, de uma pessoa estar mais em harmonia com ela mesma, com seus conceitos, enfim, com seus valores, verdades, etc. Mas também existe esse lado da programação neurolinguística em tornar a pessoa um profissional mais produtivo, mais eficaz, mais eficiente naquilo que faz. Ou seja, mais consciente da sua responsabilidade, da sua atuação. Porque na medida que ela amplia a sua visão, a sua percepção de si mesma, ela passa a ser uma pessoa que está mais engajada, mais focada e, claro, consequentemente, realizando aquilo que tem a ver com os seus valores, com os seus sonhos, com os seus propósitos e os seus princípios de vida. Menos conflitos, mais criatividade, mais auxílio mútuo, né? A se conhecer e ajudar os outros, melhor liderança, melhor planejamento estratégico, melhor formulação de objetivos para que eles fiquem mais facilmente atingíveis, os meus, os do departamento, da empresa, melhor alocação de recurso. Eu me torno um profissional mais competente com as ferramentas da programação neurolinguística, em qualquer que seja a minha função, desde chão de fábrica até presidente do conselho. E o círculo de excelência, o famoso círculo de excelência, um círculo bonito, excelente, mas o que ele significa, o que ele representa e que de maneira ele pode gerar mudanças. É claro que não dá para dar uma aula, mais 2 horas só para falar sobre o círculo de excelência. O círculo de excelência, Reinaldo, se baseia no princípio de que todos temos todos os recursos que necessitamos. Então, posso não ter acesso a eles. Se tem algum recurso que você acha que você não tem, é só parar para lembrar de uma experiência onde você teve aquele recurso. O círculo de excelência é uma maneira que utiliza âncoras da programação neurolinguística para que você torne disponível no momento específico desejado ou os recursos que você precisa para ter uma boa performance. Para uma reunião, para uma negociação, para uma conversa difícil, para uma interação com alguém de nível mais alto. Muita gente tem dificuldade com isso. É como se eu apertasse o botãozinho do Shazam, sabe como é do Capitão Marvel, que apertou o botão e vira super. Isso é o círculo de excelência. Fácil de fazer, fácil de aplicar. É só procura um curso de programação neurolinguística que você vai aprender fácil e rapidamente a fazer isso. Vamos supor, eu tenho lá uma necessidade que eu estou com medo.
como é na prática, só um pequeno exercício para deixar as pessoas mais assim instigadas, né, mais curiosas, para quem não conhece, obviamente. Como é que eu posso, por exemplo, enfrentar uma situação de medo, ou que eu estou assim apavorado numa situação? Como é que eu posso? Aqui nós temos muitos casos assim, pessoas que estão com medo de falar em público. Nós temos pessoas que chegam aqui na frente para fazer uma simples apresentação e travam, não conseguem falar. 75% das pessoas têm medo de falar em público. Então, É incrível, né? como é que eu posso pegar um recurso? Que Assim, recurso seria esse, Um por recurso, exemplo? para algumas pessoas pode ser coragem, para outras pessoas pode ser paz, para outras pessoas pode ser me sentir competente para aquilo, para outras pessoas pode ser Autocontrole? autocontrole, autoconfiança. Tá. Vamos supor que seja autoconfiança o recurso que eu escolho, que se eu tivesse, eu falaria bem em público naquela situação. Então eu vou me lembrar de momentos, qualquer outro contexto, onde eu tive autoconfiança, onde eu tive um problema e tive autoconfiança. Revive mentalmente aquele momento. Passa aquele filme daquela experiência na sua cabeça. Sinta a autoconfiança. E aí projeta a experiência de falar em público. Você vai ver que a autoconfiança vai permear, vai estar mais presente naquele momento que você for falar em público. Interessante isso. Isso é um ciclo de excelência. Olha só. Só que você pode pôr muito mais de um recurso. Você pode pôr paz, coragem, autoconfiança, senso de humor, tudo num balde só e tomar um banho disso antes de entrar na situação. Aí ninguém segura. Aí ninguém segura. Eu fico impressionado com a quantidade de ferramentas úteis. E por exemplo, assim, modelagem, generalizações, né, que tem a ver com isso. Também, assim, criatividade Disney, que é outra ferramenta, outro recurso muito interessante e poderoso, ajudando as pessoas a ativarem a sua capacidade de realização de coisas. Vamos falar um pouquinho sobre criatividade Disney. O segredo do Disney era separar a criatividade da crítica. Todo mundo é criativo. O problema é que a gente começa a criar e já vem aquela vozinha interna falando, não vai dar certo, não vai funcionar. Você não tem a competência para isso. Autocrítica. O que o Disney fez foi separar. Ele tinha uma sala só para criar, sem crítica. Franga solta, eu chamo. Criar livre, leve e solto. Depois ele ia para outra sala e planejava aquele sonho. Só então ele ia para a crítica. Só que tem um segredo. O crítico do Disney, quando ele ia para essa sala da crítica, ele não fazia críticas afirmativas. O crítico do Disney só pode fazer pergunta. Então, quando você for fazer uma crítica a alguém, jamais faça uma afirmação. Faça uma pergunta. Um funcionário seu te trouxe um projeto e não pensou na parte financeira. Não diga, você não pensou na parte financeira? Pergunte. Será que nós pensamos na parte financeira adequadamente? O crítico construtivo, guarde bem isso, o crítico construtivo não faz afirmações, só faz perguntas. Aliás, na vida, né, Reinaldo? A gente faz muito mais afirmação do que pergunta. Muda isso. Faça mais perguntas do que afirmações. Você vai ser mais feliz, vai conseguir mais resultado e vai ter mais convite para almoçar. E criar menos conflitos entre as pessoas. Muito menos. Faça perguntas, não faça afirmações. Curioso. Mais uma, só para a gente finalizar as ferramentas, algumas delas. Hipnose ericksoniana, ou seja, qual a relação da hipnose com a programação neurolinguística? O início da programação neurolinguística foi modelando pessoas que faziam bem o que faziam. E um deles foi Milton Erickson, que era o papa da hipnose clínica, né? Na realidade, todo vendedor é um bom hipnotista. Hipnose não é só aquela coisa formal de entrar em hipnose, entrar em transe, comer uma cebola e achar que é uma maçã. Isso é hipnose de palco. Existe também, mas é outro aspecto. Todo bom vendedor, e de novo, você é um vendedor, quer você venda produtos e serviços ou não. Todos somos vendedores. Todo bom vendedor é um bom hipnotista. O hipnotista é aquele que gera, ajuda o outro a ter uma experiência mais rica. Todo bom vendedor usa linguagem hipnótica. Um curso de vendas que a gente dá, parte dele importante é o uso de linguagem hipnótica para poder gerar uma experiência mais adequada, mais divertida, mais legal, mais produtiva na cabeça da outra pessoa.
Interessante. Dá, Já que você falou... dá para falar mais 1h30 sobre isso. Isso, aí olha, eu gostaria que você também estivesse interessado e na hora que você tivesse essa curiosidade, não tem como fugir disso. Tem a ver com felicidade, tem a ver com transformação pessoal, tem a ver com sucesso, crescimento. Tem a ver com ser mais feliz. E junta a PNL com comunicação, cara, ninguém te segura, aí o céu é o limite. Assim, já que eu falei que não ia falar mais uma ferramenta, mas você falou numa aí rapidamente que me deu assim, uma vontade de fazer mais uma pergunta. Antes de a gente partir para o encerramento, Gilberto. Modelagem. Eu vejo assim, você é uma pessoa muito bem-sucedida, mas eu gostaria de aprender como fazer e como ter também o sucesso de uma outra pessoa. Como é que eu faço para modelar? O que significa modelagem em programação neurolinguística? Modelar significa mapear como é que a pessoa faz aqui dentro o que ela faz para conseguir aquele resultado. Um dos pressupostos da programação neurolinguística é: se alguém pode fazer, você também pode. Uhum. É óbvio que se eu for modelar o Nadal no tênis, eu vou melhorar o meu tênis, mas aplicam-se, né, princípios de bom senso. O cara tem 30 anos, eu tenho 70. Né? Mas se alguém faz algo bem, eu posso fazer também. Com as ferramentas da programação neurolinguística, eu posso mapear como é que a pessoa faz aqui dentro, porque PNL não é o estudo da experiência subjetiva. Sim. Como é que a pessoa faz aqui dentro para conseguir fazer o que ela faz? Qual é a sequência que ela faz? Como é que ela pensa naquilo? Que crenças estão presentes? Que modelos estão presentes? No que é que ela presta atenção? Em detalhe. Aí, se eu fizer do jeito que ela faz, eu vou conseguir melhores resultados. Porque a modelagem foi a origem da PNL, modelando pessoas que faziam bem o que faziam. Né? Se observarmos bem, talvez intuitivamente, uma vez tive a oportunidade de escrever um artigo falando assim, está no ombro de um gigante, ou os ombros de um gigante. E que, assim, todos nós, de alguma maneira, copiamos alguma coisa quando estamos com vontade de alguma coisa, ou temos uma arte. Por exemplo, um cantor começa a imitar um outro cantor, começa a seguir os mesmos passos de um outro cantor. Um artista, um pintor, começa a pintar de forma semelhante, até que depois ele descobre o seu próprio estilo e acaba encontrando o seu próprio caminho. Então, a modelagem é realmente um grande estímulo. E nosso aprendizado, a maior parte dele é por modelagem inconsciente dos adultos que estão à nossa volta. Quando a gente é criança faz o que o pai e a mãe dizem ou o que o pai e a mãe fazem. Isso é modelagem inconsciente. Eu aprendo muito por modelagem inconsciente na vida desde criança. Agora, se você faz isso de uma forma consciente, com o objetivo dele, claro que você potencializa você tem a ferramenta e na mão. acelera um processo de mudança pessoal e evolui, claro. Nossa. Ô, Gilberto. Vem ser feliz. Sabe? Aqui certamente teríamos ou vem ser mais feliz. Várias horas e realmente assim, um grande mestre, um grande amigo. E para mim um prazer muito grande trazer em nosso programa o Gilberto Cury. E claro, deixa aí o seu contato para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, saberem um pouco mais. Tem o site pnl.com.br, é só entrar lá também. E agora eu tenho um site meu também, gilbertocuri.com.br, Cury com Y. Lá você pode obter mais informações, mais artigos, filmes, vídeos. Tem Instagram, tem YouTube, tem TikTok, enfim, tem as redes sociais. Tem o site, pode procurar. Você vai ter mais informações de como você pode fazer para aprender programação neurolinguística, para passar pelo treinamento, para melhorar a sua vida. E também quiserem saber mais do Gilberto sobre a gente, é passadori.com. Passadori.com.br. É só entrar em contato com a gente pode, claro, acionar. Somos parceiros, fazemos juntos. Juntos. Bom, gente, que privilégio receber aqui no nosso programa o Gilberto Cury. Eu espero que tenha sido muito interessante para você, duvido que não tenha sido, e que, na medida que você tiver um interesse em relação, entre em contato, busque essa informação, porque você pode transformar a sua vida. Fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. E mais uma vez, Gilberto, muito obrigado.